Muito obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar meu pronunciamento, quero aqui abrir um parênteses para dizer que, se não estiver aqui na hora que Vossa Excelência se pronunciará, senador Jorge Viana, e não puder lhe fazer uma parte, quero desde já também manifestar o meu total e restrito apoio não só ao governador do Estado do Acre, à bancada do Acre, mas ao Estado do Acre, porque as medidas que o Estado vem adotando, de longe, são aquelas que algumas manchetes de jornais procuram retratar. Um Estado do tamanho do Acre não pode ser comparado ao Estado do tamanho de São Paulo. O nível de empregos oferecidos na cidade de Brasileia em relação ao nível de empregos oferecido na cidade de São Paulo é muito diferente. E, aliás, os haitianos que vão para São Paulo, e eu digo isso porque vivi muito de perto esse problema que aconteceu bastante também no estado do Amazonas, o objetivo dos haitianos que vêm para o Brasil não é permanecer nos estados da região norte, é buscar no mercado de trabalho mais amplo um posicionamento melhor e buscar muitos dos seus que se encontram, na sua grande maioria, no sudeste do país. Então, da mesma forma como todos os estados brasileiros vêm recebendo os irmãos haitianos, que muitos deles estão no meu estado, alguns lá permaneceram e trabalham e são ótimos trabalhadores, dessa mesma forma o estado de São Paulo tem que receber. Eu não entendi por que tanta confusão. Se o Acre, que é o Acre, teve capacidade de receber, de alimentar, de manter mais de 20 mil haitianos, por que São Paulo não pode receber um número bem menor desses, de forma... Foram escolhidos, é isso que eu disse, no meu estado a mesma coisa, lá a Igreja Católica que deu amparo a todos eles, e eu fui pessoalmente várias vezes no momento em que eles foram para o Amazonas e chegavam via Tabatinga, e de Tabatinga iriam para Manaus, porque não queriam ficar em Tabatinga, como não querem ficar em Brasileia, que não oferece condições de trabalho em absoluto, querem procurar o mercado de trabalho, e são profissionais, digo aqui, extremamente qualificados. Os poucos, alguns que ficaram no Amazonas, e não são muitos, têm trabalho e são pessoas que já estão plenamente integradas à nossa sociedade. Mas, enfim, então fica aqui a minha solidariedade e tenho certeza absoluta que o governador vem fazendo não o melhor para o estado do Acre, mas o melhor para os haitianos e o melhor para o Brasil, inclusive. Mas, senhor presidente, hoje, dia 28, acho que no dia de ontem, salvo engano, comemoramos no Brasil inteiro o Dia Nacional do Trabalhador, da Trabalhadora Doméstica. E, infelizmente, essa data foi vivenciada, assim como possivelmente o será o Dia do Trabalhador, na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, sem que a Câmara dos Deputados tenha aprovado a regulamentação da emenda constitucional número 72, que ampliou o direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Quero dizer que o Senado, logo após que promulgada a PEC, promulgada a emenda constitucional, tomou como providência a priorização dessa matéria e, efetivamente, nós votamos a regulamentação, com algumas críticas, com algumas falhas, mas, no geral, uma regulamentação necessária e importante para que possam vigorar os direitos das trabalhadoras domésticas, como, por exemplo, o FGTS, contribuição patronal através do Simples, uma série de outros direitos, salvo engano, são 12 direitos que foram garantidos com a emenda constitucional e que dependem ainda de uma regulamentação. Eu sei que não sei da possibilidade, mas sei, por outro lado, como seria importante, senador Jorge Viana, que nesses dias, na terça e na quarta-feira, a Câmara dos Deputados pudesse fazer um esforço concentrado no sentido de votar essa matéria, cuja a relatora é a deputada Benedita da Silva. Eu andei lendo pelos noticiários, inclusive pela página da Câmara, que a própria relatora apresenta algumas emendas. Mas eu creio que seria importante, senhor presidente, que pudéssemos dar este presente às trabalhadoras domésticas, aos trabalhadores domésticos do Brasil no Dia do Trabalho.
seria muito importante. Nós aqui no Senado temos votado inúmeras matérias, temos votado medidas provisórias, por último, votamos o Marco Civil da Internet, que é uma boa lei, reconhecida por todos, inclusive pela oposição, que não queria votar a matéria, mas votou a matéria, em todos os seus pronunciamentos registrou. É uma boa lei, entretanto, queríamos que fosse um pouco melhor e que alguns pontos fosse mais avançado do que efetivamente essa lei apresenta. Mas o fato é que, em decorrência da realização de o principal evento internacional ligado à internet, que foi o NET Mundial, nós, senadores e senadoras, entendemos da importância da votação breve da matéria e assim o fizemos, dando condições a que a presidenta Dilma, durante a abertura deste evento internacional, ocorrido semana passada, pudesse sancionar essa lei que, repito, importante. Eu mesma já estou com os meus projetos prontos, repetindo e tentando avançar, agora através de projeto de lei, para modificar alguns artigos da lei que nós aprovamos. Da mesma forma, a Câmara poderia agir no que diz respeito à regulamentação do direito das empregadas domésticas, aprovando a matéria tal qual saiu do Senado, de forma a garantir a elas todas, que possam, de fato, comemorar o Dia do Trabalhador com essa lei já aprovada. Tem alguns problemas, a lei da mesma forma, a lei que regulamenta alguns pequenos problemas, diria eu, mas nada que afete o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Então, quero dizer que nós estamos em contato, principalmente com a bancada feminina, que tem se mobilizado muito nesses últimos tempos, assim como o sindicato, a Federação dos Trabalhadores Domésticos do país, no sentido de fazer com que essa lei seja votada. Semana passada, o plenário da Câmara dos Deputados votou um requerimento estabelecendo urgência para este projeto de lei. E seria importante que essa urgência ela pudesse ser efetivada na prática com apreciação e a votação da matéria ainda antes do dia 1º de maio. Então, a Procuradoria da Mulher do Senado, juntamente com a Secretaria da Mulher na Câmara, nesses próximos dias e nessas próximas horas, estaremos desenvolvendo fortes ações no sentido de convencimento aos líderes partidários da importância de votarmos rapidamente essa matéria. Mas, senhor presidente, eu quero aqui rapidamente falar e tecer alguns comentários, falar sobre algumas impressões relativas à passagem do pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ao meu estado do Amazonas, acompanhado que foi da pré-candidata à vice-presidência, a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, com quem tem um relacionamento pessoal muito forte e, pessoalmente, tenho uma profunda admiração por ela. Imagino que assim também é com todos os cidadãos, com todas as cidadãs, não apenas os políticos do Estado do Acre. Mas eu aqui quero me referir a eventos, a atividades, solenidades que envolvem a mais importante disputa que temos à frente no nosso país, que é a disputa presidencial, onde Marina concorre ao cargo de vice-presidente ao lado do candidato Eduardo Campos, também de seu partido, o PSB. E lá no Amazonas, o PSB organizou inúmeras atividades em torno desses dois pré-candidatos. E em tudo o que foi dito e divulgado fartamente pela imprensa, que é bom que se diga, deu um destaque muito importante, muito grande a presença dos dois no meu estado do Amazonas, muito grande, talvez até maior do que quando a própria presidenta Dilma visita o estado do Amazonas. Então, foram atividades muito bem cobertas pela mídia, pela imprensa do estado do Amazonas, não só os jornais, mas as rádios e os canais de televisão também. E o discurso oposicionista do candidato Eduardo Campos, fortemente oposicionista,
chamou atenção, senhor presidente Jorge Viana, certamente não apenas a minha atenção, mas a atenção de todos, porque esse discurso de oposição tão forte não é compatível com quem até ontem fazia parte da base do governo da presidenta Dilma. Então, quer dizer, as críticas existiam antes e estavam apenas adormecidas porque eles faziam parte do governo? Críticas que não têm o menor cabimento, dizendo que o governo atual da presidenta Dilma leiloa cargos aos partidos políticos que ocupam vários ministérios. E como ele age à frente do governo do Estado de Pernambuco? Será que não é também com o governo de coalizão? Será que os secretários de Estado, dizem que, de fato, as principais posições dentro do governo do Estado de Pernambuco não são ocupadas somente por gente filiada ao PSB, mas que fazem parte do clã, inclusive familiar, do ex-governador Eduardo Campos. Dizem isso, eu não sei, porque não conheço nem domino a realidade, mas é o que muitos dizem. Não é? Nós mesmos assistimos como foi o empenho do então governador Eduardo Campos para fazer da deputada, da então deputada federal, Ana Arraes, uma membro do Tribunal de Contas da União, que inclusive contou com o apoio, mãe dele contou com o apoio do Partido dos Trabalhadores, em detrimento à candidatura de Aldo Rebelo, que nós levamos com muito afinco, mas não suportando o peso que jogou o então governador Eduardo Campos, Aldo Rebelo não venceu o pleito e as eleições congressuais para o Tribunal de Contas da União. Mas, então, eu digo isso porque penso que ao povo devam ser dadas todas as condições objetivas e subjetivas para que chegue a algumas conclusões. E não dá para ouvirmos, eu não consigo ouvir isso de forma calada. Primeiro, critica ações que ele pratica ou praticou quando esteve à frente do governo do Estado de Pernambuco. E, aliás, ele foi um dos ministros do presidente Lula, um bom ministro, diga-se de passagem, de Ciência e Tecnologia. Será que ele chegou ao cargo de ministro da Ciência e Tecnologia porque aceitou que seu partido fizesse parte do leilão que ele disse que o governo faz hoje? Ou então ele nos antecipa que, porventura, e eu tenho absoluta convicção que isso não deverá acontecer, mas se porventura acontecesse, de chegar ao poder, governar só com o seu partido? Isso também não faz parte da democracia. Então, isso tem nos chamado muita atenção, porque eu costumo dizer que muito mais importante do que o discurso são os atos, porque as palavras o vento leva, mas os atos a história registra. E os atos, e o que é mais importante na característica de um político, alguém que se submete à vontade popular, a mais importante característica é a característica da coerência. Então, eu percebo já, antes de iniciar a campanha eleitoral, a fragilidade do discurso apresentado por Eduardo Campos e Marina Silva. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria levantar é dizendo o seguinte, que eles dizem que é possível arrancar, é possível, diz Campos, e aí está aqui, Eduardo Campos disse a militantes que é possível tirar Dilma Rousseff do poder. Marina Silva afirmou que a petista pode ganhar a eleição usando a máquina e eles a força do povo. Em determinado momento, chegam à infeliz situação de comparar alguma coisa com a ditadura militar. Foi possível tirar os militares do poder. Ora, quem está no poder hoje foi exatamente quem serviu quem foi alvo de perseguição política durante a ditadura militar. E se hoje nós vivemos uma democracia, é porque todos nós, inclusive os que estão no poder, e principalmente esses hoje, que lutaram contra esse regime de exceção. E é inadmissível, é inaceitável qualquer tipo de comparação. E dizer o seguinte, que uma observação que fizeram com muita força, isso porque estavam no Amazonas, na região norte, é que, além de dizer que é possível tirar
Dilma do poder, como que se lá ela se mantivesse não com apoiamento popular, mas com força ditatorial, e nada disso. A presidenta Dilma é e continua a ter um apoiamento significativo do povo brasileiro, significativo, senhor presidente. Todas as pesquisas dão conta de uma possível vitória no primeiro turno, já no primeiro turno, e que, se por acaso ocorresse o segundo turno, a vitória seria com uma margem mais larga ainda, senhor presidente. Então, primeiro, tirar essa opinião de que isto é uma luta de Davi contra Golias. De jeito nenhum. Creio que a presidenta Dilma, mais do que ninguém, sabe respeitar o poder público, respeitar a coisa pública e separar muito bem o que é ação de governo com o que é ação de campanha política, senhor presidente, e passaram a criticar enormemente a política do governo federal em relação à região norte, dizendo o seguinte, que numa eventual vitória deles, os erros cometidos pelo governo na região norte não mais ocorrerão, e acusam o governo de engavetar os projetos para a região. Ora, senhor presidente, primeiro eu quero deixar claro que aqui não estou pintando nenhum cenário como se perfeito estivesse, mesmo porque o cenário, a realidade brasileira não está perfeita, nem pronta e acabada. Nós somos um país jovem, de democracia jovem, de economia jovem, de industrialização jovem, portanto, somos um país em construção. Entretanto, se compararmos nesse processo de construção as atitudes, as políticas do atual governo com os governos passados, eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, de dizer com todas as letras, eu e todo o povo brasileiro, inclusive aqueles que discordam do governo da presidenta Dilma ou do Partido dos Trabalhadores ou da coalizão, que essa sim tem sido uma política acertada para o Brasil, que tem fortalecido a nação brasileira, que tem melhorado a qualidade de vida do povo. E um dos aspectos que eu aqui quero resgatar, porque eu estou falando sobre a intervenção de um pré-candidato a presidente, que é do Nordeste, e uma pré-candidata a presidenta, a vice-presidenta, que é do Norte do Brasil. Dizer que houveram erros e que todos eles serão corrigidos durante uma possível gestão, vamos analisar o todo. A concentração de renda, senador Jorge Viana, no Brasil cresceu ou diminuiu nesses quase 4 anos da presidenta Dilma e nos 8 anos do presidente Lula? A concentração de renda diminuiu. O consumo, que era mais de 50% concentrado, que estava no Brasil concentrado em mais de 50% na região sudeste, hoje não alcança os 50%, está em 40 e pouco por cento. A produção, da mesma forma, projetos regionais importantes de política de desenvolvimento regional, como o projeto Zona Franca de Manaus, receberam não apenas o apoiamento do governo federal, mas o resgate. Isso é importante. Talvez o que tivesse nos faltado, o que nos falte ainda, seja o desatamento de alguns nós, que, aliás, a então ministra do Meio Ambiente poderia ter nos ajudado a desatar. Um exemplo que até hoje não foi desatado, que é a recuperação da BR-319. Porque se ela tivesse tido, sim, boa vontade, preocupação ambiental, como todos nós temos, mas boa vontade com a nossa região, ela, ministra do Meio Ambiente, o senador Alfredo Nascimento, ministro dos Transportes, que encaminhou todo o processo e que, infelizmente, para a recuperação da BR-319, infelizmente, o ouviu barrado exatamente no Ministério do Meio Ambiente. Aí sim, esse sim, teria sido um grande erro que deveria ser recuperado. Agora, eu diria, um erro que não foi do governo, porque nós tínhamos vários ministérios à época contra um ministério, porque simplesmente a análise feita pelo Ministério do Meio Ambiente à época foi de que precisava de um novo estudo de impacto ambiental, porque era uma construção de uma rodovia. Ora, a rodovia a BR-319 é uma rodovia antiga, uma rodovia que já foi transitável durante muito tempo. E aí ela exigiu, por uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, passou a exigir uma série de elementos para poder liberar a recuperação, que até hoje não foi liberada.
que até hoje não foi liberada. Ajudou muitas entidades a buscar uma judicialização, que não foi preciso, porque, nesse caso, o Ministério do Meio Ambiente jogou um pouco o papel do próprio Poder Judiciário, quase que judicializando no âmbito do Poder Executivo. Eu aqui repito para que não seja mal interpretada, para que o meu pronunciamento não seja mal interpretado amanhã, senador Jorge Viana. Eu aqui não estou falando em irresponsabilidade ambiental, não. Eu aqui estou falando em responsabilidade ambiental. Seria possível, sim, dentro de toda a responsabilidade ambiental, ter permitido já a recuperação da BR-319, que, repito, não é uma BR a ser construída, é uma BR a ser recuperada. Então, são essas as falhas que lhe faltou, talvez, não digo memória, porque tem muita memória, mas um grau um pouquinho maior de sinceridade para dizer ao povo que um dos maiores gargalos da nossa região, a falta da recuperação BR-319, vem exatamente desse período. Então, aqui eu quero dizer que, repito, não estou pintando um cenário perfeito, porque o Brasil não tem ainda o cenário perfeito, estamos longe disso. Aliás, precisamos fazer muitas revoluções, precisamos fazer muitas transformações no sistema político, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, para que a gente viva num cenário perfeito. E o cenário perfeito, para mim, é aquele onde a população tem condições de viver bem, com dignidade, com segurança, com saúde, moradia digna, educação. Esse é o cenário perfeito. Mas, repito, tenho muito prazer, não apenas eu, mas meu partido PCdoB, de fazer parte desse governo e não apenas anunciar o nosso apoio, mas estarmos diretamente envolvidos nessa campanha, porque não apoiamos pessoas, apoiamos projetos. E o projeto que aqui está é o melhor para o Brasil. Em nosso último congresso recente, em novembro do ano passado, senhores senadores, nós aprovamos não apenas uma avaliação de uma década no poder, mas aquilo que nós achamos que deva ser feito nos próximos anos. E numa posição muito diferente dos conservadores que criticam o governo da presidenta, o que nós dizemos é o seguinte, que num próximo futuro mandato, o que nós precisamos fazer é aprofundar as mudanças no Brasil, para que o Brasil não continue sendo refém do capital especulativo, das forças econômicas poderosas do planeta, não só do Brasil, mas do planeta inteiro, que dizem que para que haja um equilíbrio, a inflação, e é verdade, eu também sou contra a inflação não pode ser alta, mas que apostam e defendem num controle inflacionário através da recessão e através do desemprego, que foi sempre o que eles jogaram sobre as costas dos trabalhadores. O Brasil vem procurando sair de uma crise, mas de uma forma tal que ela seja sofrida o mínimo possível pelos trabalhadores. Isso não é comum na maioria dos países do mundo e nem era comum na história do nosso país. Porque enquanto muitas nações veem os direitos dos trabalhadores sendo retirados, é assim em quase todos os países da Europa, é assim em parte importante dos países do mundo, no Brasil não. Os direitos dos trabalhadores são mantidos, o nível de emprego não só mantido, mas aumentado também. E é isso que vai tocar fundo nas mentes e no coração do povo brasileiro nas próximas eleições. E não tendo uma política a se contrapor a essa, um programa de governo que se contraponha a essa política, aí vem esse tipo de crítica que os projetos da região norte foram engavetados. Que projetos foram engavetados? Nada. Os projetos estão seguindo bem e queremos que sigam melhor. E para que eles sigam melhor é que precisamos de garantir novos e um período maior de mandatos a quem está no poder hoje, que sim, demonstrou um compromisso com o Brasil e principalmente com aquele Brasil esquecido, o Brasil do povo sofrido que não tinha absolutamente nada e hoje tem direito à casa, à moradia própria através do programa Minha Casa Minha Vida, tem direito à formação profissional através do Pronatec, tem direito a médico que antes não sabia nem o que era médico. Eu sou lá da Amazônia. E eu fico feliz quando vou a algum município, eu converso com algum prefeito e ele me diz, e eu pergunto, quantos médicos tem do programa Mais Médicos aí? Eles dizem, na cidade nós temos 2 e nas comunidades nós temos 6. Alguém tem ideia o que é ter comunidades
de municípios do estado do Amazonas com médicos. Isso seria inimaginável até pouco tempo. Aliás, se fosse visto apenas a política de mercado, eles certamente não teriam acesso a médicos até hoje. Então, é esse o projeto que está dando certo. Eu quero aqui, fazendo essas observações, fazendo aqui, senhor presidente, dizer e fazer um chamamento que vamos na campanha, mas vamos debater a política, o futuro, porque o que o povo quer e o que vai ser decidido no país é o futuro do país. Então, o que cada um tem a fazer, o que cada um tem a mostrar. E que críticas cada um faz da mesma forma, da forma que entende deva fazer. Mas muito mais do que importante, muito mais importante do que as críticas, é a possibilidade de análise que a população brasileira poderá fazer de todos os candidatos, inclusive da presidenta Dilma. Inclusive da presidenta Dilma, senhor presidente, que, repito aqui, não teve crise que a contivesse no sentido de aplicar programas que combatesse a miséria, programa que tirasse parte significativa e importante, como são os mais de 30 milhões de brasileiros da linha mais absoluta da miséria. Não é? Então, fica aqui essa sim, crítica que não são de palavras, mas em ações a quem hoje é pré-candidata à vice-presidência, mas quando esteve no poder, poderia muito ter ajudado a região norte, sobretudo o estado do Amazonas, o estado de Roraima, mas não o fez. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência.